Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar brevemente como nós podemos usar a integral riemanniana para o cálculo de áreas de figuras planas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que para você já não esquecer. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que esteja precisando de uma ajuda em cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo é mostrar uma das aplicações do conceito de integral definida ao calcularmos áreas de regiões planas. Em particular, aqui eu estou trabalhando com funções reais de uma variável real. E a ideia aqui, então, é mostrar como o procedimento de integração pode ser utilizado para calcular áreas de regiões planas, ou seja, áreas, ou melhor, sub-áreas do plano cartesiano. Então, sem mais delongas, comecemos os nossos estudos. Então, no primeiro momento, eu vou pegar f, uma função contínua em AB, com f de x maior ou igual a zero em AB, ou seja, a função é não negativa dentro deste intervalo. Vou considerar uma partição do intervalo AB e vou pegar CI e CI duas barras em xi menos 1 e xi, ou seja, dentro de cada subintervalo, eu vou pegar um ponto CI barra e um ponto CI duas barras, de maneira que o ponto CI barra seja o ponto de mínimo da função naquele subintervalo e o CI duas barras é um ponto de máximo. Ou seja, a f de CI é o valor mínimo e a f de CI duas barras é o valor máximo. Por fim, eu vou considerar então o conjunto do plano, que é delimitado pelas retas x igual a A, x igual a B, o próprio eixo x, que é a reta y igual a zero, e o gráfico de y igual a f de x. E vou denotar a área deste conjunto, que é uma região plana, por A. Então a primeira coisa que eu quero observar é esta desigualdade aqui. E de onde é que eu tiro essa desigualdade? Então vamos olhar numa figura. Então aqui está a área que eu estou considerando. Está aqui o gráfico da função f, aqui está a área, que estou destacando por A, aqui então reta x igual a A, x igual a B, reta y igual a zero. Então está aqui a região. Perceba o seguinte, se dentro de cada subintervalo eu vou pegar o ponto de mínimo, eu posso fechar então vários retangulinhos quando eu estiver considerando a partição, e perceba que a sub-região que eu vou considerar neste caso, na realidade ela é menor do que a área que eu estou avaliando. Neste primeiro momento, se eu pego somente os valores mínimos, então esta área calculada por esses retângulos, que são considerados apenas no valor mínimo em cada subintervalo, ela não está levando em conta esta área que eu estou achurando agora. E perceba, esta área para cada retângulozinho é o f de CI barra delta xi para cada retangulinho. Portanto, o somatório de todos eles é menor do que a área que eu estou avaliando. Por outro lado, se eu vou pegar sempre dentro do subintervalo da partição o maior valor, então na realidade a área que eu estou considerando é maior do que a área avaliada. Perceba que a área avaliada está aqui embaixo e eu tenho esses pedacinhos que eu estou achurando a mais. E nesse caso, cada retângulo ele tem como área f de CI barra barra delta xi. Portanto, a área ele é maior do que a somatória de todos esses retângulos que são indicados por essa expressão, e ele é menor do que a soma de todos esses retângulos que são indicados por essa expressão. É especificamente isso que está sendo retratada nessa primeira desigualdade. Agora, como isso vale para qualquer partição, eu posso pegar as partições de maneira que a sua norma estejam indo para zero, ou seja, eu posso pensar no limite.
no momento que eu penso no limite, este primeiro pedaço vai para a integral de a até b da função f. Aqui eu já estou adotando o fato de que toda função contínua é integrável, muito embora eu não tenha demonstrado isso ainda. Então, veja, esse primeiro somatório ele vai convergir para a integral de a até b da função f. E esse segundo somatório, que também é uma soma de Riemann, também vai convergir para a mesma integral. Portanto, utilizando o teorema do confronto, esta área nada mais é do que a integral no intervalo AB da função f de x dx. E é justamente isso que eu estou registrando aqui. Portanto, nós vamos definir o conceito de área para qualquer função f integrável, desde que a f de x fique maior ou igual a zero, ou seja, desde que ela seja não negativa no seu domínio de integração. Então, vamos abordar alguns exemplos para praticar este conceito. Então, primeiro, para calcular a área limitada pelas retas x igual a 0, x igual a 1 e y igual a x quadrado. Então, primeiro eu vou considerar quem seria esta área. Então, aqui está 0, aqui está 1, vou marcar 1 aqui em cima. Y igual a x quadrado é uma parábola, então está aqui a parábola. E, portanto, como está entre x igual a 1, x igual a 0, o eixo x e o gráfico de y igual a x quadrado, a área que eu estou considerando é essa daqui. Logo, a área vai ser a integral de 0 a 1 de x quadrado dx. E isso fica x ao cubo sobre 3 aplicado de 0 a 1. Quando eu substituo x por 1, isso dá 1/3, menos substituindo isso daqui por 0. Mas a hora que eu substituo por 0, isso dá 0. Então fica 1/3 menos 0 e, portanto, isso é 1/3. No segundo exemplo, eu quero calcular a área deste conjunto, que está em R2. Ele é dado pela seguinte limitação. O x está entre 1 e 2 e o y está entre 0 e 1 sobre x quadrado. Então, deixe-me desenhar esta região. Perceba que essas regiões, elas não são regiões poligonais, portanto, você não tem uma fórmula específica para elas no primeiro momento. E veja, neste caso que eu tenho, quando x é igual a 1, o y é igual a 1. Que eu estou considerando aqui a função 1 sobre x quadrado. No caso de 2, isso aqui vai bater em 1/4. E aí, então, esse seria o gráfico de y igual a x quadrado. Aliás, 1 sobre x quadrado, melhor dizendo. E o que eu estou calculando é esta área aqui. E como é que fica esta área? Isto é a integral de 1 até 2 da função 1 sobre x quadrado dx. Isso, para facilitar a conta, é a integral de 1 até 2 de x elevado a menos 2 dx. Isso, por sua vez, é x elevado a menos 1 sobre menos 1, aplicado de 1 a 2. E aí perceba o seguinte. Quando eu substituo 2 aqui, isso vai ficar 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é meio. Com esse menos 1 aqui embaixo, então aqui eu tenho menos meio. Menos, com esse menos aqui vai virar mais. Agora eu vou substituir 1. 1 elevado a menos 1 é 1, dividido por 1 é 1. Então isso é 1 menos meio, que nesse caso dá meio. Nós podemos estender esse conceito de área para outros subconjuntos do plano. Por exemplo, imagine que a minha função, ao invés de ser não negativa, ela fosse não positiva. Ou seja, f de x é menor ou igual a 0 no intervalo AB. Então eu vou definir como a área que é limitada pelo gráfico, a reta x igual a x igual a b e o eixo x. Ao invés de calcular a integral de a até b de f de x, eu vou fazer menos a integral. Ou seja, a área de uma região que é delimitada por uma função não positiva é o oposto do que seria se essa função fosse não negativa. Ainda eu posso ter funções que uma parte ela é não positiva e outra parte ela é não negativa. E aí como é que eu lido com isso? Veja, eu tenho uma função exatamente assim.
Então, quando eu for calcular a área, eu faço da seguinte forma. Eu vou calcular a integral de A até C e de D até B com sinal positivo, porque nesses dois subintervalos a função é não negativa. E entre C e D, que ela é não positiva, eu vou considerar também essa área, só que eu vou colocar menos a integral. Então, quando o gráfico da função estiver para baixo do eixo e eu estiver pensando especificamente na área, a integral é negativa. Quando o gráfico da função estiver acima do eixo x e eu também estiver pensando nessa área, a integral é positiva. Essas são maneiras de estender o conceito de área para funções que necessariamente não precisam ser o tempo todo não negativas. Por fim, imagine que eu esteja pegando então uma região que está entre duas funções. O que eu quero observar é o seguinte: na hora que eu estou considerando a partição do intervalo AB, este retângulo em particular que faz parte da partição, ele pode ser descrito como a altura dele é f de CI menos g de CI, ou seja, essa diferença aqui que vai me dar essa altura, vezes o tamanho da partição. Perceba que no momento em que eu fizer o somatório desses valores e considerar a soma de Riemann no seu limite, no fundo isso vai virar a integral do intervalo AB de f de x menos g de x dx. Então, se eu souber que a área está delimitada entre duas funções, eu faço a função que está acima menos a função que está abaixo e calculo a integral, então, no intervalo que eu estou avaliando a figura cuja área estou calculando. Então, vamos fazer mais alguns exemplos só para que isso fique mais claro. Então, no exemplo 3, eu tenho o seguinte. Eu quero calcular a área da região limitada pelo gráfico de f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, vou fazer aqui o gráfico desta função, para que fique mais claro como a gente pode trabalhar com áreas. Então, aqui está menos 1 e aqui está 1. No 1, a função vale 1. No menos 1, a função vale menos 1. E, portanto, o gráfico da função cúbica é isso aqui. Logo, a região que eu estou avaliando é esta região e esta. Como eu calculo esta área? A primeira coisa que eu tenho que observar é que parte do gráfico da função está abaixo do eixo x. Então, na parte que está abaixo do eixo x, eu vou considerar negativo. Então, é menos a integral de menos 1 a 0 de x ao cubo dx. Agora, de 0 a 1, o gráfico está para cima do eixo x. Então, eu posso deixar a integral positiva. 0 a 1, x ao cubo dx. E isso fica, então, menos x elevado a 4 sobre 4. Agora aplicado de menos 1 a 0. Mais x elevado a 4 sobre 4 aplicado de 0 a 1. E o que eu tenho é o seguinte. Vou colocar esse menos em evidência. Quando eu substituo x à quarta por 0, aqui vai dar 0. Menos. Quando eu substituo x à quarta por menos 1, isso dá 1. Então fica 1 quarto. Mas, agora eu vou substituir x à quarta nos limites de integração. X à quarta, quando eu substituo por 1, vai dar 1 quarto. Menos, quando eu substituo por 0, isso aqui vai dar 0. E, portanto, o que eu tenho? 0 menos 1 quarto. Então, dá 1 quarto negativo. Com esse menos, fica positivo. Então, eu tenho 1 quarto mais 1 quarto. E isso dá meio. Agora, no item B, eu vou calcular direto a integral. Só para mostrar que calcular a integral direto não me garante que eu vou ter a área da região delimitada por seu gráfico. Então, eu vou calcular direto a integral de x ao cubo aplicado de menos 1 a 1. Então, a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4 aplicado de menos 1 a 1. Quando eu substituo 1 no x à quarta, isso dá 1 quarto. Menos. Quando eu substituo menos 1 no x à quarta, dá 1 positivo. Então, fica 1 quarto também. 1 quarto menos 1 quarto, 0.
No exemplo 4, eu quero calcular a área da região que é limitada pelas retas x igual a 0, x igual a 1, y igual a 2 e pelo gráfico de y igual a x quadrado. Então, primeiro, eu vou registrar que área é essa. Então, aqui está o eixo y, aqui está o eixo x, aqui está a altura 2, está a função constante 2, y igual a 2, 0, x igual a 1. Então, no 1, ela vai bater aqui, e aqui então eu teria a parábola. E aí, perceba, a área que eu estou considerando é essa aqui, que eu estou achurando agora. Então, vamos calcular esta área. Esta área vai ser a integral de 0 a 1. Perceba que eu estou limitando por duas funções, y igual a 2 e y igual a x quadrado. Então, vai ficar 2 menos x quadrado dx. Isso aqui, quando eu integro, vai ficar 2x menos x ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 1. Então, eu faço 2 vezes 1, 2, menos x ao cubo, vou substituir por 1, então 1/3. Agora, menos, a hora que eu substituo 2x por 0, dá 0. O menos está aqui, então continua menos. X ao cubo, a hora que eu substituo por 0, também dá 0. E, portanto, o que eu tenho é 2 menos 1/3. Tiro o MMC, que é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 6 menos 3 dividido por 3, 1 vezes 1, 1. 6 menos 1, 5/3. Então, está calculada a área dessa região. No exemplo 5, eu vou calcular a área do conjunto de todos os pontos x igual a y do plano tais que x2 menor ou igual que y menor ou igual que raiz de x. Antes de desenhar essa figura, eu quero observar o seguinte. Como eu tenho menor ou igual nas duas desigualdades, a primeira pergunta que eu me faria é quando que esta igualdade acontece? Porque aí eu vou verificar em quais valores de x os gráficos das funções x quadrado e raiz de x se encontram. Então, quando eu faço isso, eu posso observar que isso é equivalente a dizer que x à quarta é igual a x eleva ao quadrado de um lado, eleva ao quadrado do outro. Mas isso me permite dizer o seguinte, x à quarta menos x igual a 0. E, portanto, eu tenho x vezes x ao cubo menos 1, aqui colocando x em evidência, igual a 0. O que me garante que x é igual a 0, ou x ao cubo menos 1 é igual a 0. Dessa expressão eu tenho que x ao cubo é igual a 1, e, portanto, x seria a raiz cúbica de 1, que é 1. Portanto, os gráficos dessas funções vão se encontrar nos pontos 0 e 1. Agora eu vou desenhar a figura e calcular então a área. Então está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. Aqui é o 0, aqui é o 1. Então vamos começar com o x quadrado. O x quadrado, ele vai bater em 1 no y. Então está aqui a parábola aqui continua, vai bater no 1 do y. O 1 do x está ligado ao 1 do y. E no caso da raiz, eu tenho esta curvatura aqui para representar o gráfico. Então é esta curva aqui. Como eu estou considerando a condição na qual o y ele seja maior ou igual a x quadrado e menor ou igual a raiz de x, então a área que me interessa é esta aqui. Portanto, a área é a integral de 0 a 1. Agora eu vou pegar a função de cima, que nesse caso é raiz de x, menos a função que está aqui embaixo, que é x quadrado. E vou fazer essa integral dx. Então, só para melhorar, isso é integral de 0 a 1 de x elevado a meio menos x quadrado, tudo isso dx. Quando eu penso na integral de x elevado a meio, lembre-se que quando eu estou trabalhando com funções potência, a integral eu sumo 1 no expoente. Então eu tenho meio mais 1, que dá 3 meios,
dividido por 3 meios. Menos a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Tudo isso aplicado de 0 a 1. E, portanto, o que eu vou ter é o seguinte. Quando eu substituo x por 1, isso vai ficar 1 dividido por 3 meios. Menos. Quando eu substituo x ao cubo por 1, fica 1/3. Isso menos. A hora que eu substituo esse x por 0, aqui vai dar 0. Menos. A hora que eu substituo x ao cubo por 0, também dá 0. E, portanto, a expressão que eu tenho é a seguinte. 1 dividido por 3 meios é o inverso de 3 meios. Então, isso é 2/3. Menos 1/3. Aqui vai dar 0, então não leva em conta. 2/3 menos 1/3, isso dá 1/3. No exemplo 6, eu vou calcular a área da região compreendida entre os gráficos de y igual a x e y igual a x quadrado, lembrando que o x está entre 0 e 2. Então, novamente, eu vou fazer x igual a x quadrado para verificar em quais valores de x os gráficos dessas duas funções se encontram. Então, isso me leva à expressão x quadrado menos x igual a 0. Aí eu coloco um x em evidência, então fica x vezes x menos 1 igual a 0. E daqui eu tenho apenas duas possibilidades. Ou x é igual a 0, ou x menos 1 é igual a 0. O que me leva a x igual a 1. Sabendo disso, agora eu vou olhar então para a região que eu estou analisando. Então, agora eu vou desenhar o plano cartesiano. Então, aqui está o eixo y. Agora estou traçando o eixo x. Então, aqui estaria o ponto 1. Aqui estaria o ponto 2. O ponto 1 vai se encontrar com o ponto 1 aqui em cima. O ponto 1 do plano é comum para os dois gráficos. Aqui, então, eu teria algo no 4. Porque no caso da parábola, quando eu penso em x quadrado, no 2, x quadrado vai valer 4. Portanto, em primeiro momento, eu tenho uma parábola que seria isso aqui. Estou apenas pegando agora o pedaço do gráfico da função. E no caso da reta, eu tenho essa situação. Ela fica para cima da parábola e depois ela passa para baixo da parábola até bater na altura 2. Como o y está entre esses dois gráficos, então a região que eu tenho é este pedacinho aqui que está achurado e este pedacinho aqui que eu estou achurando. Portanto, a área que eu estou considerando, primeiro, ela vai ser a integral de 0 até 1. Perceba que nesse intervalo, a função que está por cima é a reta x e quem está por baixo é x quadrado. Então fica x menos x quadrado dx. Mas agora a integral de 1 até 2 e perceba que a ordem das funções aqui inverte. Quem está por cima é x quadrado, quem está por baixo é x. Então eu tenho que fazer essa integral. A primeira integral vai ficar x quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3. Isso aplicado de 0 até 1. Mais, agora fica x ao cubo sobre 3 menos x quadrado sobre 2 de 1 a 2. E, portanto, o que eu vou ter é o seguinte. Quando eu substituo esse x quadrado por 1, eu tenho meio. Então fica meio, menos agora o x ao cubo, então vai ficar 1/3. E perceba, na hora que eu substituo esse x quadrado e esse x ao cubo por 0, o resultado aqui dentro vai dar 0. Mas, agora vou substituir o 2 nesse x ao cubo. Então vai ficar 8 sobre 3 menos... Vou substituir agora o x quadrado. 2 ao quadrado, 4 sobre 2. Menos, agora tem que fazer a substituição com 1. Então, 1 ao cubo, 1/3, menos 1 ao quadrado, meio. E agora eu vou ver o que me sobra. Então, perceba que vai acontecer o seguinte. Aqui eu tenho
meio menos 1/3, mais 8/3, menos 4 sobre 2, 2, menos 1/3, menos com menos, mais meio. Então a situação que eu tenho é a seguinte. Primeiro eu vou fazer a soma dessas frações que tem denominador 3. Então 8 menos 1, 7, 7 menos 1, 6. Então isso dá 6/3. Agora eu vou somar as frações que tem denominador 2. Meio mais meio dá 1. Então fica menos 2 mais 1. E perceba, 6 dividido por 3 dá 2. 2 menos 2, 0 mais 1, 1. Então esta área vale 1. Uma outra coisa que podemos verificar analisando o cálculo de áreas nessa perspectiva de integração é que nós podemos atrelar este conceito a um conceito físico. Então, por exemplo, eu vou considerar uma partícula que se desloca sobre o eixo x com a equação x igual a x de t, que seria a função posição, e com velocidade v igual a v de t, e eu estou supondo que essas duas funções são contínuas em AB. Então, no fundo, quando eu estou dizendo que x é a função posição e v é a função velocidade, nós devemos lembrar que a velocidade é a derivada da função posição. A diferença xb menos xa é o deslocamento da partícula, ou seja, é a distância entre o ponto de chegada e o ponto de partida. Não significa o espaço percorrido. O deslocamento é a distância entre o ponto de chegada e o ponto de partida. Do primeiro teorema fundamental do cálculo, quando eu faço a integral de a até b da função v, como v nada mais é do que a derivada da função x, isso fica x aplicado em b menos x aplicado em a. Ou seja, se eu integro a função velocidade no intervalo AB, eu tenho na realidade o deslocamento. Agora, quando eu estou falando em espaço percorrido, ou seja, quanto andou, aí neste caso a expressão muda um pouquinho. No caso do espaço percorrido, vai ser a integral de a até b do módulo da função velocidade. Ou seja, aí neste caso eu estou calculando a área que é gerada a partir do gráfico da função velocidade. Para ficar claro, porque há essa diferenciação entre deslocamento e espaço percorrido, vamos fazer este exemplo. Então, neste exemplo, eu tenho uma partícula que se desloca sobre o eixo x com velocidade d de t igual a 2 a menos t. Então, eu vou calcular o deslocamento entre os instantes t igual a 1 e t igual a 3. Deslocamento é a integral pura e direta. Então, a integral de 1 até 3, de 2 menos t, dt. Essa integral vai ficar 2t menos t quadrado sobre 2, e isso aplicado de 1 a 3. Então, vamos fazer as substituições. Primeiro, eu vou substituir o t por 3. Então, 2 vezes 3, 6, menos 3 ao quadrado, 9 sobre 2. Menos. Agora, eu vou substituir por 1. 2 vezes 1, 2, menos 1 ao quadrado é 1, menos meio. E, portanto, o que eu tenho é 6 menos 9 meios, menos 2. Menos com menos dá mais meio. 6 menos 2, 4. Agora eu vou olhar para a fração de denominador 2. Menos 9 mais 1 fica menos 8 sobre 2. 8 dividido por 2 é 4. Então, 4 menos 4, isso dá 0. O que significa isso? Que a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada é 0. Ou seja, essa partícula andou, mas no final das contas ela voltou para o mesmo lugar de onde saiu. Por isso que o deslocamento é diferente do espaço percorrido. O deslocamento é a distância entre o ponto de chegada e o ponto de partida. Neste caso, a distância é 0, ou seja, ela pode ter se deslocado nesse eixo x, mas no final das contas voltou para o mesmo ponto de onde havia saído. No item B, eu estou calculando o espaço percorrido. Aí envolve a questão de área. Então, vou pegar o gráfico da função 2 menos t e vou traçá-lo aqui. Então, quando eu estou no 0,
isso dá 2. Quando eu estou no 1, isso bate no 1. No 2, atravessa o eixo. No 3, ela para no menos 1. É uma função de primeiro grau, então é uma reta. Portanto, neste caso, o espaço percorrido é a área que é gerada a partir do gráfico dessa figura. Então é este pedaço que eu estou achurando, mais este aqui. Portanto, o meu espaço percorrido, que eu vou chamar de S, nada mais é do que a integral de 1 até 2 de 2 menos t dt, menos, porque agora eu estou trabalhando com o gráfico da função para baixo do eixo, a integral de 2 a 3 de 2 menos t dt. E isso então fica 2t menos t quadrado sobre 2, isso aplicado de 1 a 2, menos 2t menos t quadrado sobre 2, agora aplicado de 2 a 3. E, portanto, o que eu tenho é o seguinte. 2 vezes t, vou substituir o t por 2. 2 vezes 2, 4. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2, 2. Menos, agora eu vou substituir por 1. 2 vezes 1, 2. Menos meio. Menos, vou abrir o colchetes, porque esse menos está por fora desse cálculo todo. Agora eu vou fazer a substituição com 3. 2 vezes 3, 6. Menos 3 ao quadrado, 9 sobre 2. Menos, vou abrir o parênteses aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. Menos 2 ao quadrado é 4. Dividido por 2, 2. E, portanto, o que eu tenho é o seguinte. 4 menos 2, 2. Menos 2 mais meio. Menos. Agora eu vou distribuir. Menos 6. Menos com menos. Mais 9 meios. Menos com esse menos dá mais. Então fica mais 4. Menos com esse menos dá mais. Então aqui fica menos 2. E aí eu vou ter o seguinte. 2 menos 2 cancela. 4 menos 2, 2 menos 6, menos 4. Mais 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Então esse espaço percorrido dá 1. Ou seja, o que eu posso dizer é que a partícula andou meio para um ponto e voltou meio para trás. Ou ela foi para trás meio e depois meio para frente. Então perceba, espaço percorrido é uma coisa, ou seja, é a distância que a partícula se deslocou para poder sair do ponto de partida e chegar no ponto de chegada, isso considerando indo e voltando. E o deslocamento é a distância específica entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje, espero que tenha sido proveitoso. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários. Eu me despeço por aqui, até a próxima.